Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Enneagrama Cognitivo por Jomar Filho. Esse canal que ajuda você a compreender mais a respeito do funcionamento da sua personalidade e desse modo alcançar autonomia psicoemocional, para lidar melhor com relacionamentos, carreira, enfim, com questões da vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, que trabalha autoconhecimento, já se inscreve no canal e dê o like no seu vídeo. Talvez você não goste do vídeo, tudo bem, não tem problema, entretanto, já deixa a sua contribuição para não esquecer no final, tá bom? Eu sou Jomar Filho, psicoterapeuta e autor dessa nova teoria de personalidades do Enneagrama Cognitivo. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema muito interessante: como lidar com os ciúmes. Como de costume, nós falaremos a respeito do tema do ponto de vista do funcionamento do Enneagrama Cognitivo. Okay? Muitos autores e muitos profissionais falam bastante sobre ciúmes e tem vídeos super legais a respeito do tema, mas aqui nós vamos falar a respeito do funcionamento dos ciúmes dentro do nosso modelo de personalidades, ok? E aí é muito legal porque eu atendo casais e estudo bastante sobre o tema e o ciúme é um assunto muito recorrente, é um assunto muito presente na vida de todas as pessoas, né? Porque os ciúmes ele não se revela apenas em relacionamentos, ele se revela muitas vezes nas coisas, em posições sociais, mas enfim, vamos falar um pouquinho a respeito dos ciúmes. Antes de mais nada, vamos definir o que é ciúmes para a gente ter um ponto de partida e falar a mesma língua. Então, de acordo com dicionários, ok? Ciúmes é um sentimento negativo provocado por receio ou suspeita de que a pessoa amada dedique seu interesse ou afeto a outra pessoa. Então aqui realmente está voltando os ciúmes, né, apontando os ciúmes para uma questão de relação amorosa. Receio de perder algo. Então aqui o ciúmes também se revela em objetos, em posições sociais e por aí vai. Sentimento negativo em que se mesclam ódio e desgosto provocado pela felicidade ou situação favorável de uma outra pessoa. Ou seja, aqui o ciúmes ele tem uma roupagem meio de inveja, né? É como se dentro daquele momento a felicidade ou destaque ou reconhecimento de alguém estivesse na verdade tomando um espaço que é meu. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender dentro do contexto dos ciúmes, do ponto de vista do Enneagrama Cognitivo, é que eu, enquanto pessoa, eu tenho o meu lugar no mundo, eu tenho o meu espaço. E esse espaço, ele está intimamente ligado, numa via de mão dupla, com a minha própria identidade. Então, se esse meu espaço está ameaçado, né, ou se esse meu espaço está sendo tomado, como que eu fico nisso? Então, essa é uma questão intrínseca profunda, inconsciente e extremamente presente a todo momento. Por exemplo, eu, Jomar, participo de grupos de networking. E nesses grupos de networking, até o momento, eu sou o único profissional de saúde mental. Então, eu chego lá, a gente discute sobre empresa, negócios, RH, coisas diversas, né? E no que diz respeito a desenvolvimento de pessoas, psicologia, desenvolvimento humano e saúde mental, eu acabo sendo a pessoa que é a autoridade ali sobre esse assunto. Aí eu tô lá, faço o meu investimento de tempo com essas pessoas, elas vão me perguntar coisas, eu vou participar e etc. E eu tenho ali a minha posição dentro do grupo. Eu represento, né, dentro daquele momento, a minha identidade enquanto profissional, enquanto pessoa, enfim. Aí vamos supor que eu chego lá mais um dia, como qualquer outro, e de repente temos aqui um novo profissional. Ele também é psicólogo, ele também trabalha com saúde mental e ele vai contribuir com o nosso grupo de network. Cara, como que fica aquele momento ali para mim? Eu estou me colocando nessa situação porque todo ser humano passa por ciúmes, né? Inclusive eu, não é porque eu estou falando sobre o tema que eu não tenho, eu também tenho. E esse é um caso que não é real, mas eu simulando aqui, ele seria muito dentro dessas linhas que eu estou relatando. Aí eu vou olhar e falar, pô, mas peraí, né?
Eu sou a pessoa que você pergunta isso e você está perguntando pro cara, meu. A minha resposta, inclusive, é melhor que a dele. O que ele está falando aí já é uma teoria obsoleta. O enneagrama cognitivo é a coisa mais nova e inovadora que tem hoje no mercado. Você não vai conseguir ter o mesmo grau de refinamento, de precisão nos fenômenos de comportamento e etc. Então ali vai ficar na minha cabeça esse tipo de conflito. Entretanto, o rapaz novo, ele precisa ser acolhido, as pessoas precisam conhecê-lo, então é natural que a atenção vai ser voltada para ele. Mas, intrinsecamente, naquele momento, eu vou acabar me sentindo, de certo modo, prejudicado ou que o meu espaço, o meu papel, logo a minha identidade estarão ali em jogo. Será que eu continuo sendo o psicólogo aqui? Será que eu continuo sendo o especialista em saúde mental ou agora eu sou um coadjuvante em saúde mental porque chegou alguém mais capacitado do que eu? Esse exemplo profissional, que tem até a ver ali com um certo status, que é o meu status enquanto pessoa naquele contexto, com aquelas pessoas, né? Inclusive, isso pode ser alterado, mas de forma semelhante, num relacionamento amoroso. Agora um exemplo feminino, né? A mulher vai lá com um rapaz na festa, toda bonita, com um vestido elegante, de certo modo sensual, né? Para abalar corações, né? No caso do marido, né? Do namorado. E aí chega lá na festa e estão curtindo. O namorado tá lá, elogiou, ela tá se sentindo super bem. E de repente uma outra moça, um pouco mais ousada, diga-se de passagem, não estou dizendo que isso é bom, mas naquele contexto aquela ousadia atraiu alguns olhares e dentro da interpretação dessa mulher, esse rapaz está dando uma olhadinha para ela também. Então, ela vai ter elementos ali de que os olhares, a atenção que era para ser dela, está sendo tomada por outra pessoa. Então, naqueles milissegundos, um filme vai passar pela cabeça. O meu lugar está sendo substituído. Como eu lido com isso? É claro que aqui, no nosso exemplo, eu estou já colocando questões mais profundas. Mas na hora que a coisa acontece, mecanismos vão acontecer que vai dificultar a gente entender. Mas a gente vai falar desses mecanismos no próximo slide, né? Aqui o que é importante a gente entender é definição de ciúmes, que para o enneagrama cognitivo também tem a ver com essa questão do papel, que isso tem a ver com uma identidade, tem a ver com uma situação e tudo mais, que pode ser uma relação amorosa, que pode ser relação com familiares, que pode ser relação com bens materiais ou objetos, né? Aqueles objetos deveriam estar comigo, eu deveria usufruir, né, dos benefícios de conexão com aquele objeto. Então, ou meu pet, ou um computador novo, um carro, um celular, enfim, né? Um sapato, uma roupa. Eu, por exemplo, tenho ciúme de emprestar roupa. Porra, ficar emprestando roupa, a roupa já está com a minha forma, você vai vestir, vai estragar, né? Amanhã não vai cair da mesma forma. Mas tudo bem, né? A gente supera ciúmes, mas eu não gosto não. Mas vamos lá. Relações com atribuições ou posições sociais. Então o ciúmes ele vai ter várias lentes ali. Tá? Ele pode acontecer de várias maneiras. Embora nos trabalhos é muito mais relacionamento amoroso e relações sociais. É muito mais. Mas pode acontecer em qualquer um. Vamos lá. Então, no contexto emocional, o que está acontecendo dentro da gente que mostra ali, que revela a questão dos ciúmes? Bom, vamos lá. Então, nós somos uma pessoa, nos enxergamos como uma pessoa, que temos o nosso lugar no mundo. Dentro daquele contexto, nós temos uma posição. Essa posição ela tem alguns benefícios, né? Algumas questões de relacionamento que fazem parte ali da nossa identidade. Então o ciúme ele vai ter esse contexto. Só que aquele contexto ele é um contexto milissegundos onde as emoções estão acontecendo. E existe uma pergunta que movimenta as emoções. Qual a pergunta que movimenta as emoções? A pergunta é: o que é importante para mim agora? Então, o que é importante para mim agora movimenta as emoções, tá? E aqui no nosso exemplo, que eu vou falar daqui a pouquinho, né?
Vamos lá, para movimentar as emoções, a gente vai precisar entender o que é importante para mim agora. E isso vem da motivação dos instintos. Então, se eu tenho um instinto predominante de autopreservação, instintos humanos, a gente fala sobre instintos em outros vídeos, depois você dá uma olhada, mas o instinto de autopreservação faz com que eu tenha um autocuidado como motivação predominante. Então, é muito provável que eu terei sentimento de posse sobre as outras coisas. Porque aquelas coisas, o meu namorado, namorada, status social, posição, profissão e etc., aquilo me pertence. Então, é uma questão de posse. Se o meu instinto dominante é o sexual, é muito provável que eu tenha dentro dessa motivação a competição e atratividade. Eu quero ser competitivo para ser o mais atrativo. Então não é que eu sou o psicólogo aqui, é que o meu trabalho é diferenciado, logo ele merece uma posição de destaque. Isso é instinto sexual. Nesse exemplo profissional, o instinto autopreservação vai ser que essa posição é minha, porque aqui tem a ver com o meu bem-estar, como eu me sinto conectado. Então, é a posse. Mas, se for um instinto social, já vai ser a questão do status como a questão mais importante, né? Então, a minha posição enquanto profissional de desenvolvimento humano e saúde mental é o que pega para mim ali. Num relacionamento amoroso, o instinto social, ele pode vir um ciúme de como a sociedade e as pessoas vão me enxergar se o meu marido ou minha namorada está dando bola para outra pessoa, né? Então tudo isso está envolvido de forma bastante inconsciente, entretanto presente na personalidade, que vai fazer com que as suas emoções elas aconteçam. Agora, de forma predominante, nós vamos enxergar duas emoções mais presentes nos ciúmes. Quais são? Primeira delas, euforia. Euforia é uma emoção mista que tem uma mistura entre alegria, ou seja, conexão com algo intrinsecamente importante, e o medo de perder algo intrinsecamente importante. Então é mais ou menos assim, ele vai olhar para as pernas dessa daí, mas as minhas todo mundo está olhando, é mais bonita as minhas do que a dela, né? Então ali já sente uma possível ameaça de que naquele milissegundo, veja, não é o período da festa que importa. O que é importante para mim agora é no segundo. Não é importante para mim em 2023, não, é naquele milissegundo. Naquele milissegundo o olhar foi para lá e não foi aqui. Não é a minha perna, é a perna da outra. Então, nesse momento, o ciúme vem uma ameaça. Era para ele olhar para a minha perna, ele está olhando para a perna de outra pessoa. E se ele se interessar? Eu perco a minha posição, eu perco o meu status, a minha identidade será abalada. Veja, não necessariamente isso tem a ver com insegurança, ok? Por quê? Vai vir, claro, um sentimento de insegurança. Mas isso não necessariamente tem a ver com a pessoa em si. Vamos lá. Atendendo um casal, ele, nas sessões individuais, inclusive nas de grupo também, porque ele falava abertamente, nas de dupla, né? Ele falava assim, eu não sou inseguro. Eu não tenho ciúmes porque eu sou inseguro. Se eu sair, eu conheço outra pessoa, caso com outra pessoa. Não tem problema. A questão é, eu acredito que a gente tem conexão, eu acredito que esse investimento de relacionamento é bom e eu acredito que a gente deva levar essa vida. Agora, se dentro desse caminho eu for enganado, eu vou ter que mudar esse caminho. Então, os ciúmes faz com que essa ameaça de ter que mudar o caminho seja um problema. Mas eu não tenho segurança, se eu sair eu me viro sozinho, né? E era verdadeiro dentro daquele contexto, né? Eu, pelo menos, vi que, de fato, a pessoa falava a verdade com propriedade. A questão não era uma insegurança enquanto ser frágil, vulnerável, mas a questão do investimento de tempo e energia naquele relacionamento
que se não fosse dar certo seria uma perda de tempo, era melhor ele já terminar logo e já ir viver, procurar outra pessoa, né? Mas vamos lá, então a euforia é o primeiro sentimento predominante nisso, né? Porque o que é importante para mim é preservar o que é importante de uma possível ameaça. E o que é importante nos ciúmes? A posição e o status na qual eu me insiro e que isso tem a ver com a minha identidade. É por isso que muitas vezes esse ciúme sendo concretizado, o impacto sobre a identidade da pessoa é muito grande. A pessoa acaba tendo muito problema com autoestima e etc., porque a identidade dela está vinculada às posições sociais nas quais ela exerce, né? Os papéis e personagens que todos nós usamos em determinados contextos, eles são colocados em xeque ali naquele momento, né? Mas vamos lá. E a segunda emoção mais presente nos ciúmes é ódio. Ódio, no eneagrama cognitivo, não é um sentimento e sim uma emoção. Emoção não é positiva ou negativa, mas apenas uma energia. Ódio tem a ver com... Vamos lá. Imaginando então, né, nessa cena da festa, que os olhares do meu namorado marido foi para a perna da outra e não para mim. Num primeiro momento, é euforia porque eu sinto que a gente está conectado, ele está bem, ele está de mão dada comigo, mas de vez em quando ele dá uma olhadinha para o outro lado, e isso não é legal, né, porque coloca essas questões em xeque e são ameaçadas. Entretanto, fui no banheiro, fui pegar uma bebida e quando eu volto eles estão conversando. Você não está entendendo, eles estão batendo altos papos e dando risada. Ah, não. Não. Naquele milissegundo, você já considera que você perdeu o seu espaço. Quem devia estar conversando ali era você e não ele, não ela. Mas ali você perdeu o seu espaço. Ali você vai considerar isso. Você pode não admitir, não tem problema. Entretanto, aqui a gente tem que refletir de acordo com a verdade. E naquele momento você considera que você perdeu. Quem está ali na proxêmica, próximo da pessoa e não é você, é a outra pessoa, ou seja, você perdeu o seu espaço. Naquele milissegundo, as atenções são dela. Você então precisa reconquistar. Conquistar tem a ver com raiva. Eu me coloco então frente a um objetivo a ser alcançado. Eu preciso reconquistar o que eu perdi. Tristeza. Com raiva, eu tenho ódio. Eu preciso reconquistar a minha posição. Ou por meio da posse, ele é meu, ou por meio da atratividade, da licença que chegou quem é mais que ela, ou pela posição social. Você é meu marido, você se comporte como meu marido. Okay? Eu não vou sair daqui como a moça que ficou aí com o marido dando em cima das outras. Você vai fazer isso sozinho, não na minha frente. Né? Social. Aí eu pergunto, você já consegue, dentro dessa explicação, entender de qual instinto vem a sua motivação dos ciúmes? É uma coisa interessante, hein? Pode ser que, a depender do contexto, a motivação seja um instinto diferente. Eu tenho muita posse de algumas coisas e atratividade de outras, e algumas até uma questão social, mas é menos na questão social, né? Mais uma questão sexual, depois autopreservação, depois social. E você já sabe? Coloca aí no comentário, vamos interagir, começar a fazer barulho aí com esse conteúdo, tá? Mas nesse momento então, atribuindo que você perdeu o seu lugar naquele milissegundo inconsciente, tomada de decisão automática, pum, bateu a emoção, foi, né? Quando viu já estava lá entrando na frente, sabe gato, né? Que entra na frente, senta e fica lá. É pra mim que você tem que olhar, filho, não é pra ela. É pra mim que você tem que dar atenção, não pra ela, né? E ali, ódio, você vai se colocar então para chamar a atenção e reconquistar o seu espaço. Você tá mais para euforia, mais para o ódio, coloca aí também pra gente interagir, acho que vai ser legal. Inclusive, a depender das interações, eu faço vídeos mais avançados. Vamos lá. Agora, como que a gente vai lidar com os ciúmes? Isso é uma coisa importante. Porque, beleza, no slide anterior, aqui a gente viu, né, a questão de como as emoções vão influenciar na nossa percepção das coisas e as nossas interpretações estarão envolvidas dentro desse aspecto. Euforia e ódio são as emoções mais predominantes nos ciúmes, mas pode ser que existam outras, né? A depender do contexto,
da recorrência, aí pode ser outras emoções, mas de modo geral a gente vai encontrar aqui, tá? Mas nos níveis de saúde mental, nós temos a qualidade dos recursos de enfrentamento. Então, a depender aqui do nível de saúde mental que eu estou, tem uma questão existencial envolvida e toda a minha psicodinâmica que a gente viu lá das emoções, ela vai ter uma qualidade melhor ou pior para lidar com as situações, né? Então vamos lá. O impacto dos níveis de saúde mental. O quanto eu estou apegado ao que é importante. Então vamos lá. Se eu enxergo que nesse contexto profissional eu sou o homem, o psicólogo, o especialista em comportamento e saúde mental de uma maneira ferrenha, eu não quero esse cara aqui. Eu vou falar mal dele, eu vou mudar de grupo, eu vou falar que a gente vai se reunir amanhã em outra cidade para ele ir em outro lugar e não conseguir chegar a tempo. Eu vou ter uma atitude completamente radical se isso for muito importante para mim. Ou seja, quanto mais apegado, mais radical você. Quanto menos apegado, mais funcional e consciente eu consigo reagir. Então, mais apegado, menos arbítrio eu vou ter. Mais automático, mais disfuncional, mais problemático. E quanto mais funcional, quanto menos apegado, mais funcional, saudável, produtivo, construtivo eu consigo agir, né? Exemplo banal. Simples. Se você na festa está com um bom nível de saúde mental, você vai chegar lá, vai se juntar à conversa e vai ver o que está rolando. Porque aqueles ciúmes pode não ser fundamentado. Você já parou para pensar nisso? Pode ser que eles sejam primos. Pode ser que eles sejam amigos de outra data. Pode ser que eles sejam colegas dentro do trabalho. Pode ser que tenha um contexto que justifique aquilo de modo saudável. Pode ser que não, mas pode ser que sim. E a dúvida, ela é suficiente para justificar que você não chegue lá com os dois pés no peito, né? Então você vai interagir. Se colocar de maneira agradável, vai tentar entender o que aconteceu, o que está rolando. E numa dessa você pode até fazer uma amizade, né? Porque você está se colocando de uma maneira saudável e funcional. Caso contrário, você já chega brava, já fica com cara feia, nem vai lá perto, vai ficar olhando de longe, manda uma mensagem e fala, tô saindo fora, né? Quanto mais apegado, menos vai ter funcionalidade no seu enfrentamento, né? Vamos trazer alguns exemplos aqui. Aqui é interessante, hein? Por quê? Eu estou trazendo exemplos do espectro ali de saúde mental que a gente mais enxerga na sociedade. Existem pessoas que estão no nível 4 e 5 e têm ciúmes? Claro. Existem pessoas no nível 9 que têm ciúmes? Claro. Mas eu vou trazer exemplo do 6, 7 e 8, ok? Aí você vai ver em qual deles mais parece com você. E, se possível, coloca aí, eu estou parecendo mais o nível tal, mais o nível tal. Vamos lá. Se você está operando ali num nível de saúde mental 6, que é nível médio de funcionalidade, está aqui nos amarelinhos, o que vai passar pela sua cabeça é mais ou menos assim, enquanto na euforia. Por enquanto eu confio nele. Vamos ver, né? Ele não vai querer me perder. Então, eu estou ali na euforia, dou uma minimizada na coisa, me coloco de uma maneira assim, ameaça, mas ele não é louco, né? Vamos lá. Isso vai ter uma insegurança. O sentimento que eu vou ter é um sentimento de insegurança. Não enquanto potencial meu, mas enquanto contexto, situação, que caso eu tenha que ter uma intervenção, aquilo vai ser problemático, né? Então, é uma insegurança enquanto a situação, não necessariamente com a minha identidade. É claro que se concretizando isso uma vez, duas ou três ou quatro, isso vai ter um impacto na minha identidade, na minha autoestima, isso tudo bem, acontece, mas nesse caso não é isso, tá? Nesse caso a insegurança pode acontecer de várias maneiras,
tá bom? É importante que a gente não fique rotulando. Ciúme tem a ver com isso, ciúme tem a ver com aquilo, porque existe um espectro grande dentro dos ciúmes que a gente pode discutir aqui, tá bom? Aqui eu estou sendo mais focado no que mais acontece, tá? Se você estiver operando ainda no nível 6, que é um nível médio, e você estiver ali no ódio, né? Vai ter mais ou menos o seguinte pensamento. Ah, filho, eu tô de olho. Vai brincando, né? Você que ouse fazer isso comigo que você vai ver só, ou seja, já tem uma ameaça, né? Aquela tolerância da euforia, né, que tá ali, não, vamos ver, tá de boa por enquanto. Já aqui já não, aqui já é ódio já tem raiva na história, né? Já é um pezinho pro conflito. E aqui o seu coração vai estar irritado, você vai estar incomodada, né? Vai estar... Isso não tá legal. Eu tô dando exemplo feminino, mas o masculino se aplica da mesma maneira, né? E fazendo aí uma abstração, a gente também consegue entender do ponto de vista profissional, né? Exemplos profissionais. Aí nível 7, se você está operando ali no nível 7, que já não é um nível muito legal, já é um nível mais baixo de consciência e qualidade de recursos, você já vai ter a seguinte coisa na cabeça. Se você estiver em euforia, ele que ouse para ver o que eu faço. Eu largo ele, arranjo outro só para ele ficar esperto. Ou seja, aqui, quando a gente tem a queda, né, dos níveis médios para os níveis baixos, aqui tem um fenômeno que a responsabilidade pelo meu bem-estar é do outro. Então aqui a culpa é dele se eu ficar bem ou não. E aqui já tem aplicar a minha dor no mundo. Então eu, com os ciúmes, na euforia de um nível 7, eu vou fazer ele ficar com ciúme para ele largar a mão de ser besta. E o sentimento que vai ter aqui já é desilusão. Cara, de novo, esse cara aí é homem, é tudo igual. Generalizações, um fenômeno da comunicação de quando você já não está legal, já está aqui nos níveis mais baixos. Né? Distorções da comunicação, generalização não é um bom sinal. Se você está no nível 7 operando no ódio, o que vai passar pela sua cabeça? Eu estou de olho em você, viu? Você que fica aí dando corda, que eu vou fazer a mesma coisa para você ver quanto é bom. Então aqui ó, no ódio, você já vê uma ameaça de conflito mesmo, né? Mas isso enquanto emoção, não enquanto postura de fato de ir lá e concretizar. E aqui o sentimento já vai ser de revolta. Percebe que a funcionalidade de um nível 6 para o 7 já teve uma alteração importante. E aqui eu pontuo. Percebe como é importante ter um vocabulário adequado? Se você não conhece um vocabulário adequado, você vai atribuir maior peso no vocabulário, a tendência é que ele te derrube. Porque aqui é irritado, aqui é revoltado. Se você colocar na cabeça que está revoltado, você vai estar aqui. Entende? Nós somos seres integrais. Se a gente não se comunicar direito com nós mesmos, a gente se joga em lugares aqui que a gente não queria estar, né? E aqui já demonstra um nível de apego maior, porque aqui você tá inseguro, mas você se garante. Se o cara, fizer besteira, mano, paciência, segue a vida, porque nível médio ainda é uma questão minha. Aqui já é uma questão do outro. Então nível 7 já tem a questão do outro. Mas vamos lá, nível 8. Aqui é um nível complicado, hein? É um nível complicado, perceba a sutileza. Se você está no nível 8, operando na euforia, você vai ter isso na sua cabeça. Parecido, né? Paralelo. Faz aí o paralelo, tem? Ah, então é assim? Agora ele vai ver só o que foi que ele perdeu. Então aqui é conflito. Nível 8, nível do conflito. Nível 6, dá uma amenizada. Nível 7 vai tentar, já vou sair fora que isso aqui é furada. E nível 8 é porrada, é vingança. Só que o que acontece é o seguinte, isso aqui é nível de interpretação. Vamos supor que é a irmã de outra mãe. Você já chega lá metendo a vingança e fala assim, meu, você é doida? Ela é minha irmã. Eu nunca te apresentei. Eu estou aqui conversando com ela esperando você voltar do banheiro. Ela é minha irmã do outro relacionamento do meu pai. E você está aí fazendo tudo isso, né? Tem que tomar cuidado. Tudo isso é percepção e não realidade.
Realidade é realidade, percepção é percepção, tá? Então aqui o sentimento que vai ser é um desespero. Nossa, eu estou perdendo. Euforia é alegria com conexão, né, com o rapaz, mas medo. Então é desespero. Ali é quase um pânico, ansiedade, né? Agora, nível 8 no ódio, você vai ter o seguinte na sua cabeça. A voz na sua cabeça. Como é que é? Então você quer ver do que eu sou capaz, né? Então agora você vai ver. Ah, amar vai. Pronto, aí nível 8. Aí pode esperar. Aí vai escalonar problema. Não sei se você tem visto outros vídeos. Se inscreve no canal e assista. Mas a gente fala muito sobre escalonar problema. Quanto mais para baixo no nível de saúde mental, mais você escalou no problema. O que quer dizer? Ele olhou, você dá uma patada. Ele começou a conversar, você já vai sair de perto e vai começar a dar moral para outra pessoa. Mas você não está ali com coração puro, você está ali de vingança. Aí ele vai ver aquilo e vai de repente intensificar alguma coisa e falar, ela quer me provocar, então eu vou provocar mais. Aí daqui a pouco vocês já estão no maior caos, porque um vê o outro fazer algo e pede 6, o outro pede 9, o outro pede 12, aí já está pedindo 15, que nem tem na regra, mas já está ali, ó, pum, 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 porque fica escalonando o problema. E o nível 8 vai escalonar. Porque para esse cara aqui, ele está quase no nível 9. Nível 9, eu não vou trazer exemplo do nível 9, mas o nível 9 é o seguinte. Você cauteriza a sua consciência e você aplica o limite. O limite aqui é crime passional. Aqui no nível 9, por mais que a pessoa não admita, naquele milissegundo, ok? Você vai ou se matar ou matar alguém. É o limite. Você não consegue lidar mais com isso. Você não suporta mais isso. Então, ou você mata a pessoa para não perder o seu objeto de ciúmes, o que é importante para mim, o seu apego, né? Então, você, claro, o suicídio ou o homicídio, eles obviamente vão destruir completamente sua realidade. Mas ali, no engano do ego, a vozinha que fica na nossa cabeça, você acredita que aquilo vai ser a única forma de lidar com o seu apego. Então, nível 8, você já estará operando num nível muito disfuncional. É muito provável que aqui na festa role uns tapas na cara, role uns xingamento, barraco, né? Aqui a pessoa pode ir embora e sem avisar, e tipo assim, fica lá com a sua amiga, que se dane. Pode até ter esse tipo de atitude no nível 7, mas nível 8, problema. E aí é um tapa pra cá, um tapa pra lá. Nível 9 é tiroteio, acabou e alguém morreu. É nesse nível. Então, indícios de saúde mental estão relatados dentro dos níveis e sintomas indicadores de cada um deles. Às vezes, né, a gente que trabalha com saúde mental, a gente vê muito coisas, por exemplo, prevenção de suicídio. Prevenção de suicídio é importante? Claro que é importante demais. Só que entenda uma coisa, suicídio é aqui, ó, no mais, aqui. Você não tem suicídio em todos esses outros indicadores. É como se eu estivesse falando prevenção de overdose. Mas o que eu quero dizer com isso? É o fim da linha, é o fundo do poço. Você tem que trabalhar os seus sintomas quando você está aqui, ó. Que está longe do suicídio, aqui está longe do crime passional, aqui está longe do limite. É aqui que você tem que ver seus indicadores para subir. Imagina, prevenir o nível 9 é meio sem sentido, né? É claro que tem sentido, a gente precisa fazer isso, a gente continua e eu trabalho ativamente para isso. Entretanto, a gente precisa tirar as pessoas o mais longe possível do nível mais baixo de saúde mental. Aqui no nível 7 você já tem que estar preocupado para você subir. Viver aqui nos níveis médios é maravilhoso em comparação com os níveis baixos. E aqui no que diz respeito a ciúmes, o problema que dá é muito grande. Aí vai rolar divórcio, aí, cara, aí é um BO só. E aí vai impactar na questão da identidade, autoestima, aí assim, não tem limite, aí não tem fim, é um problema sem fim, tá? Mas vamos continuar. Em qual dos níveis que parece que você está mais operando? Marca aí a amiga que você tem, o amigo que você tem,
e fala aí, ó, você está no nível tal, e compartilha com essa pessoa, vamos ver o que eles vão achar, né? Eu acho que eles vão desconversar, né? Mas tá bom. Vamos lá, legal. Até aqui a gente entendeu os ciúmes, todo o seu contexto, quais emoções eles costumam disparar de forma predominante na sociedade como um todo. Cada pessoa terá sua particularidade, com toda certeza. Vimos ali a questão da motivação, vimos ali indicadores, né, simples de pensamento e sentimento a respeito do nível de saúde mental que nós estamos operando, mas agora vamos entender como lidar com esses ciúmes de uma maneira mais funcional. Primeiro ponto, perceba as emoções e responda a si mesmo. O que é importante para mim agora? Quando você perceber aquele ciúminho, seja no trabalho, seja relacionamento, seja o objeto, seja qualquer coisa, você vai precisar entender a emoção que você está operando. Porque cada emoção trará uma forma de lidar diferente. Então, no ódio, você precisa evitar confronto. Na euforia, você precisa se colocar proativamente de uma maneira saudável. Porque emoções do medo te colocam na defensiva. Aqui, muito provavelmente, você pode anular sua opinião, deixar passar e não falar nada, e isso pode vir a trazer um acúmulo de emoções dentro de um período de tempo. Aqui nas emoções do espectro da raiva, você tende a se colocar na ofensiva. Então aqui você tende a não medir as consequências das suas ações. Então, se você está operando para cá, nessas consequências. O que é importante para você é importante, sim. Trabalhe de modo funcional. Ou você colocará outras questões em risco. E você não está medindo naquele momento. Se você estiver operando no medo, você então se coloque de modo proativo, saudável, para proteger o que é importante para você e desse modo não ter um acúmulo de problemas no decorrer do tempo. Beleza? Então, primeira coisa aí, perceba as emoções. O que é importante para mim agora, se está na ofensiva, está na defensiva e tenha essa forma de se posicionar. Segundo ponto, se comunique de forma construtiva sobre o que é importante para você. No slide anterior, eu falei sobre a importância de ter um vocabulário saudável. Por quê? Se eu chego para a pessoa e falo, olha, veja bem, eu percebo que você olhou para lá, eu me senti um pouco desconfortável, sei lá, tipo, a pessoa é bonita, sim, é bacana, etc. Só que, pô, a gente tá junto, eu me sinto um pouco ameaçado, me sinto um pouco incomodado com isso. Será que a gente pode fazer diferente? Sei lá, ir para outro lado, ou você evita? Isso é uma coisa. Outra coisa, eu falo assim, o que você está olhando? Perdeu? Gostou? Né? Você está pensando quem? Que essa mocreia aí é o quê? Né? Perceba que o vocabulário ele vai alterar completamente a forma da pessoa entender o que você está falando. Então você precisa se comunicar de forma construtiva. O que a emoção revela para mim? Que eu preciso conquistar algo? Que tem ali a ver com o meu status, com a minha posição, com a minha identidade, que coloca ali o ciúme como um sentimento? Ou tem a ver com preservar o relacionamento, preservar um status, preservar, né? Então, perceber o que a emoção diz para que eu me comunique com palavras construtivas e adequadas para ser entendido. O importante é ser entendido, para que aquilo, para que minimize as possibilidades de ter uma ocorrência semelhante no futuro. Ponto 3. Não importa o que passe pela sua cabeça. Não escalone o conflito. Olha, os pensamentos aqui, que a gente fez essa brincadeira no slide anterior, nesse aqui no caso, eles vão revelar em qual momento você está operando. Nesse nível 8, você tem uma voz gritando na sua cabeça para você não deixar barato. Só que a hora que você comprar essa causa, a pessoa vai reagir de uma maneira que você acha que vai ser bom, mas não vai ser, porque ela também vai ter a dinâmica dela para lidar, e muito provavelmente isso aí vai dar o maior problema, que só vai reforçar os dramas que você tem dentro da sua cabeça. Manter esse ciclo negativo
vai fazer você viver em sofrimento. Depois, dá uma olhada no vídeo, a diferença entre tristeza e sofrimento. Você não quer viver em sofrimento, tá bom? Então, toma cuidado com a qualidade das suas estratégias para que você não escalone o problema. Não importa. Às vezes é melhor ficar quieto do que se colocar de uma maneira equivocada e dali piorar a situação. Nível 7, 8 sempre vai piorar. Pode ter certeza. Ponto 4. Avalie o que de fato é importante para você no relacionamento e busque amadurecer de forma mútua. O que é importante para você nessa relação? Que ele não tenha amigas? Não. É importante que ele tenha respeito. Então, dentro daquele momento, há desrespeito? Não. Eu só tenho ciúmes porque, sei lá, ela é bonita. Tá bom? Então vai lá e interage de uma maneira saudável, né? Não, tá tendo desrespeito. Então vai lá e chama ele de forma coerente, de forma saudável e conversa de uma maneira amigável, tá? Então, o que é importante para mim não é o que movimenta as emoções, então você precisa saber o que é importante para você. Importante é a posse, importante é a atratividade, importante é status. Então, o motivador do instinto também vai ser importante. O que é importante de fato para você, ok? Ponto 5. Busque compreender sua personalidade e como construir uma relação saudável. Por quê? Vamos lá. Atendendo casais. Caso muito legal. O rapaz, ele tinha um perfil racional e ele tinha um motivador sexual dominante e social baixo. Ele tinha muita motivação de competição, de atratividade, de destaque e não tinha motivação social. Era muito baixa a motivação dele. A mulher dele, ela era sentimental, que já é mais voltada a reconhecimento, e não ele. Mas ela tinha motivação social alto e autopreservação baixa. Ou seja, ela gostava e precisava estar o tempo todo conversando com pessoas. Dentro da dinâmica de relacionamento, ela estava a todo momento querendo interagir com amigas, com família, e ele queria ficar quieto, na dele, né? Então, como que esses casais que têm motivações diferentes, logo hábitos diferentes, conseguem ter uma vida equilibrada e bacana para ambos? Então, entender o seu padrão de personalidade e o padrão da pessoa que você se relaciona é fundamental, ok? No que diz respeito ao trabalho, a relações familiares, a outras questões que não amorosas, a mesma coisa. Porque se o meu líder ele tem o social alto, ele vai me reconhecer como ele gostaria de ser reconhecido. Mas eu não ligo para status social, eu quero dinheiro no bolso, me dá um aumento, não fica colocando minha foto como funcionário do mês, isso para mim não me motiva. Eu quero ter, sei lá, comissionamento, para mim vai me motivar muito mais do que colocar no site como o destaque do ano, entende? Então, a minha maneira de me relacionar com as pessoas vai dizer muito sobre mim. A maneira com que as outras pessoas se relacionam comigo diz muito a respeito delas. Se eu conseguir entender quem sou eu nessa história e quem é o outro nessa história, eu consigo criar um relacionamento adequado. E número 6, evolua a sua consciência e saúde mental. Quanto mais eu entender dessas dinâmicas do meu padrão, quanto mais eu entender as qualidades de enfrentamento, qualidade dos recursos de enfrentamento, mais eu consigo ter respostas funcionais, que vão ser construtivas e completamente diferentes com relação aos meus relacionamentos. A sua saúde de relacionamento aqui, você ainda não está entendendo. Muda demais e você com certeza quer ter uma vida como essa. Com certeza. Enfim, esse foi o nosso vídeo sobre ciúmes do ponto de vista do Eneagrama Cognitivo. Eu me atentei a falar coisas que a gente não vê muito por aí, porque outros profissionais também falam desse tema e tem vídeos muito legais sobre isso, mas aqui a gente trouxe um olhar mais prático, direto e reto a respeito de como está o seu padrão de enfrentamento de situações que te colocam nos ciúmes. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que é ciumento, que é ciumenta, para ver se dá alguma luz ali para aquela pessoa lidar melhor com essas questões.
ok? E eu espero você no próximo vídeo. Então, até já!